Vamos ler a seguir uma narrativa da alma querida Chico Xavier sobre o seu primeiro trabalho mediúnico. Tinha eu 17 anos em 1927, quando, na noite de 8 de julho do referido ano, em uma reunião de preces, escutei através de uma senhora presente, Dona Carmen Pena Perácio, já falecida, a recomendação de um amigo espiritual aconselhando-me a tomar papel e lápis, a fim de escrever mediunicamente. Eu não possuía conhecimento algum do assunto em que estava entrando, mesmo porque ali comparecia, acompanhando uma irmã doente, que recorria aos passes curativos daquele círculo íntimo, formado por pessoas dignas e humildes, todas elas de meu conhecimento pessoal. A irmã de Chico, Maria da Conceição Xavier, que, diga-se de passagem, também contamos algumas passagens desse momento que envolveu a querida Tiquinha. E nós aproveitamos para contar para quem não nos conhece que agora em maio de 2019 lançamos uma outra biografia de Chico Xavier e família, que conta com riqueza de detalhes esta passagem e muitas outras que a família espírita até então não conhecia. Posteriormente nós falaremos deste livro com detalhes no programa Chico Live Xavier. Vamos prosseguir a narrativa. Do ponto de vista espiritual, apesar de muito jovem, era fervoroso católico, que me confessava e recebia a Sagrada Comunhão desde 1917. Lembrando que ele nasceu em 1910, portanto, desde os 7 anos, ele confessava e recebia a Sagrada Comunhão. Aos 7 janeiros de idade. Ignorando-se, me achava transgredindo algum preceito da igreja que eu considerava minha mãe espiritual. Tomei o lápis, que um amigo me estendera com algumas folhas de papel em branco e meu braço, qual se estivesse desligado de meu corpo, passou a escrever sobre os meus olhos cerrados certa mensagem que nos exortava a trabalhar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem era constituída de 17 páginas e veio assinada por um mensageiro que se declarava um amigo espiritual, que somente conheceria depois. Nenhuma das pessoas presentes se interessou em conservar o comunicado, inclusive eu mesmo, pois nenhum de nós, os companheiros que formavam um círculo de orações, poderia prever que a tarefa de escrever mediunicamente se desdobraria para mim, através dos vários decênios. Muito interessante essa fala do Chico. Hoje, estávamos passeando por uma biografia muito procurada, muito utilizada por nós outros, que eu reputo como uma das mais belas sobre Chico Xavier, que foi escrita por Clóvis Tavares, um dos amigos de Chico, Arnaldo, que vivia na cidade de Campos, dos Goitacazes. Então, nesta biografia, há um capítulo
intitulado Notícias de Emmanuel. Biografia essa intitulada 30 anos com Chico. E o nosso querido Clóvis Tavares escreveu o seguinte texto. Observou André Morhaus que em sua excelente História da Inglaterra, que a importância dos acontecimentos escapa quase sempre aos que são testemunhas delas. Esta reflexão, ela encaixa perfeitamente nessa fala do Chico, a definir que os acontecimentos que os indivíduos participam, ou seja, são testemunhos deles, não é possível dar a dimensão exata para a repercussão que os mesmos terão no tempo e no espaço. Então, o nosso querido Chico Xavier recebe uma página, ou melhor, uma mensagem de 17 páginas, e ele, quanto os que estavam com ele, não se preocuparam em guardá-la, porque não tinham a dimensão exata do que adviria no tempo e no espaço. A tarefa que iria tomar uma dimensão muito especial. Pois bem, continua o Chico, falando que a mensagem foi assinada por um amigo espiritual que só depois ele viria a saber quem era. Continua Chico. No dia seguinte, após a missa da manhã, procurei o padre Sebastião Scarzelli, que era meu confessor e protetor, e contei-lhe o sucedido, pedindo-lhe que me aconselhasse quanto ao que me caberia fazer. Chico tinha uma virtude que ele dinamizava a cada passo, que é uma das virtudes mais sagradas que devemos cultivar. Me refiro à gratidão. A gratidão é uma expressão belíssima, que é um movimento inverso do egoísmo. Portanto, devemos trabalhar bem atentos para que sejamos gratos à vida, às pessoas, a tudo que vai fomentando, nos inspirando, nos ajudando no crescimento. Aqui Chico está falando do padre Sebastião Scarzelli, que era seu confessor, pároco da cidade de Pedro Leopoldo. Então, ele procura-o no intuito de ter uma orientação. E eu chamo a atenção para a gratidão porque Chico Xavier carregou consigo, durante a vida inteira, um quadro do padre Sebastião Scarzelli. Ele nunca esqueceu o carinho que este sacerdote tinha para com ele, e com a sua família, e com os concidadãos da cidade de Pedro Leopoldo. Chico continua falando sobre o padre. Ele era um padre moço, creio que de origem italiana. O querido sacerdote que muitas vezes fora o meu apoio nas dificuldades psicológicas e mediúnicas que eu periodicamente atravessava, me falou com bondade que ele mesmo nunca lera livros espíritas. Mas, se eu me sentia bem no círculo de preces a que comparecia, seria justo buscar a paz que me faltava, já que o nome de Jesus presidia aquele grupo de pessoas honestas, e ainda me afirmou que eu poderia frequentá-lo. Mas, lembrando a minha devoção a Nossa Senhora, pois ele acreditava que a nossa Mãe Santíssima
intercederia em meu benefício em qualquer circunstância. Um detalhe: Chico Xavier, a vida toda, em suas orações, ele sempre citava o nome de Maria Santíssima. Uma referência extraordinária de fidelidade, de amor e de percepção intuitiva do apoio desta senhora. Um dia eu vou, se a vida me oportunizar, trazer um aspecto de uma vida pregressa de Chico, para que também justifique este compromisso do médium com a senhora, com a rainha mística dos céus. É uma história muito interessante sob o ponto de vista psicológico, mas sob o ponto de vista também amoroso. Muitas vezes Chico falava para o nosso querido amigo Arnaldo Rocha sobre o compromisso que ele tinha com a Senhora, a Mãe de Jesus. Certa feita ele disse: porque só ela conhece os nossos dramas. Eu não vou especificar para não criar dificuldade de entendimento. Futuramente a gente volta no assunto. Portanto, a Mãe Santíssima intercederia em meu benefício em qualquer circunstância. Esta foi a orientação do padre Sebastião Scarzelli. Depois desse entendimento, continuou Xavier, não mais viu o padre Scarzelli, que fora removido para a cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, onde faleceu há poucos anos, na condição de monsenhor, e onde se pode ver a obra imensa de benemerência que realizou em favor da comunidade. Aqui verificamos o carinho de Chico com ele, o respeito, e que o que também nos chama muita atenção é que o padre Sebastião Scarzelli, por certo, quando fora deslocado a trabalhar na cidade de Pedro Leopoldo, atendeu inconscientemente a circunstância, no caso ele, ao chamado do Senhor sob o ponto de vista da atuação na igreja que ele morejava, para se aproximar da família Xavier. E por ser uma alma bondosa e lúcida, sem preconceitos ou encarceramentos dogmáticos, ele cuida do menino, é honesto em dizer que não conhecia o Espiritismo, mas não impede que o garoto pudesse prosseguir na sua busca, aonde, conforme Chico está dizendo, ele se sentia em paz. E o padre ainda respalda, dizendo: se esse grupo tem em Jesus a sua referência, não vejo mal algum. Depois o padre é afastado da cidade de Pedro Leopoldo e vai continuar a sua peregrinação sob o ponto de vista da divulgação do Evangelho. E Chico ainda tem notícia de que ele foi um instrumento para beneficiar muitas pessoas. Então é uma alma que não foi colocada nesse contexto por acaso. Porque a gente sabe, até apoiado numa alusão doutrinária e poética do Espírito Emmanuel, que nós sempre estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, cumprindo conforme os desígnios das nossas necessidades e da atuação, da misericórdia e da providência divina. Continua Xavier: sem a presença daquele apóstolo do bem, dediquei-me ao grupo espírita com a mesma fé com a qual comparecia às atividades católicas. Então aqui vem uma informação que está nas entrelinhas, pelo conhecimento que nós temos da história. Chico, desde os seus 7 anos, era muito disciplinado nas atividades junto à igreja. Chegou a ser até coroinha. Depois
de passar pelo catecismo e todos aqueles procedimentos que nós conhecemos, que são benditos sob o ponto de vista da escolástica católica. Tudo seguia em ordem. Quando? Na noite de 10 de junho referido, 1927, 2 dias depois de haver recebido a primeira mensagem, quando eu fazia as orações da noite, vi o meu quarto pobre se iluminar. De repente, as paredes refletiam a luz de um prateado lilás. Eu estava de joelhos, conforme os meus hábitos católicos, e descerrei os olhos, tentando ver o que se passava. Vi, então, perto de mim uma senhora de admirável presença, que irradiava a luz que se espraiava pelo quarto. Tentei levantar-me para demonstrar-lhe respeito e cortesia, mas não consegui permanecer de pé e dobrei involuntariamente os joelhos diante dela. A dama iluminada fitou uma imagem de Nossa Senhora do Pilar que eu mantinha em meu quarto. E em seguida falou em castelhano, que eu compreendi, embora sabendo que eu ignorava o idioma, em que ela facilmente se expressava. Interrompemos. Lembrando que Chico teve algumas encarnações na Espanha, com destaque para uma vida que marcou profundamente o seu psiquismo, quando nasceu no século XV e desencarnou no século XVI, nasceu em 1479 e desencarnou em 1555, filha dos reis católicos, a rainha Joana de Isabel e Castela. Se a vida, se Deus nos conceder a honra da oportunidade, no programa Chico Live Xavier, futuramente vamos trazer algumas histórias que Arnaldo nos contou e outras que nós bebemos em fontes históricas, biografias, registros e outras notícias que chegaram por outros companheiros que também privaram da amizade de Chico e escutaram dele alusões à rainha Joana. Vamos continuar. A senhora, o espírito luminoso, então fala assim para o médium: Francisco, disse-me pausadamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres nossos irmãos. A emoção me possui a alma toda, mas pude perguntar-lhe, embora as lágrimas que me cobriam o rosto: Senhora, quem sois vós? Ela me respondeu: Você não se lembra agora de mim. No entanto, eu sou Isabel de Aragão. Eu não conhecia senhora alguma que tivesse esse nome. E estranhei o que ela dizia. Entretanto, uma força interior me continha e calei qualquer comentário em torno da minha ignorância. Mas o diálogo estava iniciando e indaguei: Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Nessa época, a carência era grande na família.
O Espírito bondoso responde: você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar: Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? Um comentário. Ela diz repartir, ela não falou produzir, fazer. Ela disse repartir. A misericórdia nos concede e nos compete compreender a dádiva e multiplicá-la. Porque quem reparte, quem diminui do próprio celeiro, sob o ponto de vista espiritual, multiplica e adiciona valores para a imortalidade. Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Arnaldo Rocha nos contava histórias belíssimas. Certa feita, tomando café na casa de Arnaldo, ele me disse assim, melhor dizendo, eu observei Arnaldo Rocha molhando pão no café. Aí eu disse: Arnaldo, aprendi isso com o Chico, meu filho. Aí eu falei: com o Chico é. Aí que ele me veio contar a história, que certa feita ele indagou o Chico sobre essa questão. Aí o Chico brincou, dando um soco na mesa, dizia: Arnaldinho, quando nos primeiros tempos da minha vida, o pão, dando um soco, o pão que a gente comia era duro. E aí nós nos acostumamos a molhar o pão no café. E muitas vezes eles ganhavam, recebiam doação da padaria com os pães que não eram vendidos. E ali, estes pães, já endurecidos, eram repartidos entre os filhos e os irmãos, os filhos de Maria João de Deus, de João Cândido Xavier. Senhora, quase sempre não tenho para mim. A dama sorriu e me esclareceu. Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Vocês que acompanharam o estudo 4 vão se recordar de Maria João de Deus, a mãe de Chico desencarnada, comunicando com ele, dizendo que se algum dia ele se beneficiasse do trabalho mediúnico, o instrumento iria se enferrujar e ele assumiria compromissos sérios. Aqui, a rainha Isabel de Aragão fala o mesmo. Não poderá receber vantagens materiais. Chico, incólume, incorruptível. Assim foi a tarefa dele nessa existência. E foi uma das maiores vitórias, porque ele trouxe um estigma para ser trabalhado. Então, para quem não conhece e fica na periferia da admiração, e que extravasa no ufanismo, na idolatria, não sabe, na verdade, que Chico tinha os olhos atentos para não escorregar nesse quesito. Porque ele sabia, com o passar do tempo, obviamente que nesse período aqui ele não tinha essas informações, aqui ele está sendo alertado sob o ponto de vista natural de toda mãe, de todo benfeitor que vai apertar o parafuso. Mas posteriormente ele descobriu que na sua última existência em França, ele
assumiu responsabilidades exatamente porque recebia os benefícios da mediunidade, quando for a médium Ruth Celine Jafé. Continuando. Em seguida a estas palavras, que anotei em 1927, a dama se afastou, deixando o meu quarto em pleno escuro. Chorei sobre a emoção para mim inexplicável, até o amanhecer do dia imediato. Não tinha mais o padre Scarzelli para consultar, e notei que os meus novos companheiros não poderiam me auxiliar, porque eu não sabia o que vinha a ser expressão gentes peninsulares, ouvidas por mim. Quanto a estas duas palavras, nenhum deles conseguiu fornecer qualquer explicação. Sentindo-me a sós com a lembrança da inesquecível visão, passei a orar todas as noites, pedindo a Nossa Senhora para que alguém me socorresse com as informações que eu julgava precisas. 2 semanas após a ocorrência, estando eu nas preces da noite, apareceu-me um senhor vestido em roupa branca que, por intuição, notei tratar-se de um sacerdote. Saudei-o com muito respeito e ele me respondeu com bondade, explicando-se: Irmão Francisco, fui no século XIV um dos confessores da rainha Santa Isabel de Aragão, que se fez esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos 2 reinos que formam a península, conhecida na Europa. E voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Lembrando que nós estamos aqui em julho de 1927. Datas coincidentes. Por acaso? Um dia a gente vai entender. Então ela volta ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Desde então, ela protege todas as obras de caridade e educação na Espanha e Portugal. Foi ela quem o visitou há alguns dias, nas preces da noite, e prometeu-lhe assistência. Ela me recomenda dizer-lhe que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães com os necessitados. Meu nome em 1336 era Fernão Mendes. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Fiquei calado, porque tinha um nó na garganta. O padre retirou-se e senti a premência do que desejava a nobre senhora, que eu não sabia ter sido na terra tão amada e tão ilustre rainha. No primeiro sábado que se seguiu às ocorrências que descrevo, fui com a minha irmã Luísa até uma ponte muito pobre, até hoje existente e reformada na cidade de Pedro Leopoldo, onde nasci, conduzindo um pequeno cesto com 8 pães. Ali estavam refugiados alguns indigentes. Parti os pães, a fim de que cada um tivesse um pedaço. E assim foi iniciado
o nosso serviço de assistência, que perdura até hoje. E perdura mesmo. Lembrando que Chico desencarnou no ano de 2002. E quantas obras de beneficência foram iniciadas no nosso querido Brasil a partir dos exemplos de Chico Xavier, em função da orientação espiritual dada pelo Espírito daquela que fora a rainha Santa de Isabel, ou a Rainha Isabel, a Santa. Rainha, hoje no mundo espiritual, sob o ponto de vista de uma grande benfeitora, que cuida dos espíritos que estão se desenvolvendo sob o ponto de vista da Península Ibérica. Sabendo que estes agrupamentos vão se intercambiando, vão flutuando em outras terras, mas os espíritos bondosos continuam na tarefa de representar o Senhor da vida em todas as partes. Chico Xavier, em vários depoimentos, em biografias que são encontradas nas livrarias, disse para companheiros que durante praticamente todo o seu trabalho mediúnico ele registrava de alguma sorte a presença da Rainha Isabel. E quando ele participou de eventos nas regiões de sofrimento e arrependimento no mundo espiritual, geralmente estas caravanas eram lideradas por Isabel de Aragão, a Rainha Santa. Quando eles iam em busca de resgatar espíritos em sofrimentos, a luz, o amor, a autoridade espiritual da rainha garantia a segurança destas tarefas. E Chico Xavier era levado para aprender com as incursões, para voltar depois para o seu ambiente simples, naquela casa que o recebera, como seus 8 irmãos, todos do primeiro casamento, e ele pudesse prosseguir na sua jornada, distribuindo ensinamentos, fazendo com que aquelas pessoas que se aproximavam da tarefa da beneficência pudessem sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso querido Chico Xavier passou a vida entre pessoas das mais variadas camadas, sociais, intelectuais. Mas Chico tinha um carinho, uma dedicação toda especial para aqueles corações em sofrimento, seja do campo material, mas principalmente quando se remonta ao sofrimento moral, ao sofrimento espiritual, às mazelas da alma, estando estes na terra ou nos céus. Queridos amigos, é muito prazeroso, é muito legal a gente estar junto nesse espaço Chico Live Xavier, para que a gente relembre estas histórias e que possamos trazê-las ou traduzi-las, vamos dizer assim, para o nosso cotidiano, para as tarefas que o Senhor nos confia. Vamos buscar no Evangelho, à luz do Espiritismo, as ferramentas que possam
serem utilizadas na nossa transformação. E vamos abraçar também a causa do atendimento à humanidade para que nós nos sintamos humanos, realizados. A felicidade humana está na razão direta de cumprir a destinação como seres humanos, pensando, sentindo e agindo, abraçados ao dever que vai promover o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Generosidade, bondade, paciência, compreensão, fraternidade, são movimentos que alimentam a alma e que nos fazem sentir realizados. Os animais, as plantas, os seres inferiores se realizam cumprindo o básico. Se nós levássemos a efeito, sob o ponto de vista da consciência, que o básico é que vai nos fazer felizes, sendo bons filhos, bons pais, bons amigos, cônjuges, tutelados, subalternos, patrões, agindo como seres humanos, como Chico Xavier fez, mostrando que é possível, mas que é necessário disciplina, entrega, o sacrifício, que na verdade é o sagrado ofício. E o que significa sagrado? É aquele sentido que dá a função, ou a função que dá sentido, melhor dizendo, que preenche os vazios existenciais. Vamos aprender a dialogar conosco, dialogar com a vida. Chico Xavier, meus queridos amigos, hoje no mundo espiritual, é tão médio quanto ele foi aqui na Terra, porém com uma visão mais ampla, porque ele está no mundo de uma dimensão que favorece. E a tarefa dele é estar junto conosco para dizer exatamente o que Isabel, a sua mãe, como espíritos, disseram para ele. Não aceite os benefícios da terra. Abrace o sagrado ofício. Distribua pães. Faça o bem. O Chico faz esse mesmo movimento por gratidão. Não é porque ele é uma alma que está distante da gente. Esta imposição de valores, de fora para dentro, o título, o endeusamento, isso faz parte do ufanismo e das crendices, que nós respeitamos, mas não concordamos absolutamente, porque o Espiritismo não favorece essas reflexões. Pelo contrário, o Espiritismo nos ensina sobre a necessidade de apagar para que o Cristo cresça. Na alusão, conforme configurado no Evangelho, feita por João Batista, é necessário que ele cresça e que a gente se diminua. Humildade, cuidado, simplicidade. Porque, na verdade, o Cristo é que é a luz do mundo. A luz no sentido de intermediar para que a nossa visão consiga alcançar as belezas da natureza, as paisagens e as pessoas e, acima de tudo, o caminho. Você não vai ver o caminho sem a luz. Não adianta ter olhos funcionais. O caminho está aberto, sem porteiras, sinalizado, com asfalto que favoreça. Não adianta. Se você não tiver a luz para identificar tudo isso. E Jesus se autoproclama a luz do mundo. E aqueles que seguem essa luz não andam em trevas e passam a adquirir autonomia e fazem luz, e essa luz se torna a vida.